Hoje é um dia feliz para nós. Estamos alegres por poder participar com vocês desse dia, falando das comunidades Nossa Senhora da Esperança. Fomos convidados pelo casal Ivete e Paca. Estamos aqui para falar sobre o movimento. Nós lembramos que o jovem, quando fala, eles pensam em futuro, em coisas boas, bonitas. Os mais experientes, eu não estou dizendo de nós velhos, falam do passado, de coisas que aconteceram, e às vezes a gente até confunde a impressão de que estamos novamente fazendo aquilo que fizemos, como ir atender o telefone que toca, chegando lá, a surpresa vem, é Dona Nancy, querendo conversar conosco. Ela disse, eu quero que vocês venham ao lar onde eu estou, para nós conversarmos. Só que eu tenho pressa. Marcamos para o dia seguinte, fomos. Chegando lá, ela estava sentada, com vários papéis à mesa, para colocar para nós o que ela estava querendo. Eu e o Valentim ficamos muito surpresos, ouvimos tudo. Ela disse que queria que nós ficássemos ao lado dela, fazendo esse trabalho, que ela conhecia o nosso trabalho. No dia seguinte fomos, ela estava lá, sentada, com tantas coisas para nos falar. Saímos de lá, eu e ele, fomos até em casa sem trocar uma palavra, um pouco assustados, talvez, com a pretensão dela. Vou passar agora para o Valentim, que vai colocar outras coisas. Feitas essas breves citações iniciais pela Cleide, vamos passar a falar do movimento das viúvas na ordem do seu surgimento. Ou seja, primeiro na França, com o padre Caffarel, e segundo, no Brasil, com a Dona Nancy. Estando a França envolvida com a Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos de 1938, 1943, eis que jovens viúvas que perderam seus maridos em combate, mas que antes estavam aprofundando a vivência do sacramento do matrimônio com o padre Caffarel, quiseram saber dele o que lhes restaria agora que seus maridos haviam falecido abruptamente. Iniciou-se a partir daí, como aconteceu com as equipes, uma nova fase de reflexão e descobertas. O que essas viúvas procuravam era alguma palavra que desse sentido à vida de cada uma delas, que estavam aparentemente destruídas, sentiu que a morte não poderia destruir o amor, porém queriam que alguém da igreja, em nome da igreja, dissesse isso de maneira clara para elas. Até o momento, elas estavam ainda vivendo um mundo praticamente desconhecido. Essa fase de interrogação, reflexão, encontros e orações dirigidas pelo padre Caffarel foi muito rica e serviu para mostrar a todas que Deus estava presente
nessa experiência inovadora e, ao mesmo tempo, desafiante. Essa primeira etapa, que pode ser chamada de novas descobertas, ficou conhecida como Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição. E a questão básica que procurava entender era: que continuidade poderia haver depois da morte entre esposos unidos pelo sacramento do matrimônio? Essa mesma questão também se aplica com alguns pequenos ajustes às pessoas sós, pois, na simplicidade de uma vida solitária, querem também desfrutar da possibilidade de dar novo sentido à sua existência, cercado pelo afeto de outras pessoas que aceitaram silenciosamente os desígnios de Deus. Vocês perceberam que eu estou me referindo às pessoas sós, ou seja, as solteiras que nunca se casaram por um segredo de Deus, e as pessoas sós, ou seja, que romperam o casamento, mas continuam fiéis ao vínculo inicial. Essa menção que fizemos das pessoas sós, elas não eram inicialmente mencionadas no início do movimento. Basicamente, a preocupação inicial era com as viúvas. Porém, após o Concílio Vaticano II, muita coisa mudou na Igreja. Inclusive essa percepção que as pessoas sós não eram apenas as viúvas, e também aquelas que não se casaram e aquelas que se casaram, mas romperam o casamento. Hoje nós chamamos de separadas, né? Mas continuam fiéis ao vínculo inicial, não se uniram a mais ninguém. Depois de algum tempo de reflexão, de oração, dirigidas pelo padre Cafarel, existia um grupo de mais ou menos 30 pessoas que estavam felizes e receberam um convite meio audacioso do padre Cafarel de fazerem uma peregrinação a Lourdes. Foi um verdadeiro retiro de riquezas incalculáveis. Houve, por incrível que pareça, uma forte tendência de algumas se consagrarem à vida religiosa. Mas logo foi percebido que no grupo havia 6 delas que tinham filhos. O caminho, consequentemente, deveria ser outro. Apoiadas pelo padre Cafarel, constataram que sua missão era levar às demais viúvas todas as maravilhas que haviam recebido em Lourdes. Formou-se, para tanto, o Agrupamento Espiritual de Viúvas, que em 1945 foi declarado uma associação. Cumpre ressaltar que aquelas viúvas que não tinham filhos e teriam levar uma vida consagrada foram incentivadas e orientadas pelo padre Cafarel. Então, tanto as que não tinham filhos, casadas, mas sem filhos, como as que eram
que eram viúvas, mas tinham filhos, foram devidamente orientadas e deram continuidade àquilo que elas buscavam dentro da igreja. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma parte que vocês conhecem muito bem. Já falamos muito sobre isso. Muitos de vocês que estão aqui já nos ouviram, já nos questionaram, já deram suas opiniões, mas faz parte dessa recapitulação inicial do movimento no Brasil. Quando Dona Nancy nos chamou, conforme a Cleide explicou, em fevereiro de 2003, não pediu nenhuma opinião sobre o que ela pretendia, e sim afirmou que tinha em mente iniciar um trabalho envolvendo as viúvas das equipes de Nossa Senhora e as demais viúvas em geral. Não se restringia, pois, às equipistas, mas a todas que viviam o estado de vida da viuvez. Vocês devem fazer uma ideia da nossa surpresa. Ela justificou o fato de nos chamar primeiro porque conhecia o nosso trabalho que havíamos feito junto às equipes na chamada experiência comunitária e que algo parecido com isso poderia ser feito também para as viúvas. Percebendo claramente sua intenção de levar a todas essas pessoas a face amiga e amorosa de Deus, e que o caminho para isso seria o retorno à Igreja católica, que nunca deveria ter sido esquecida, olhando fixamente em nossos olhos, perguntou se poderia contar conosco. Nosso primeiro pensamento, como disse a Cleide, foi dizer não, e que estávamos cansados, depois de algum tempo ou de algumas décadas, prestando serviços às equipes. Todavia, não era essa a resposta que o Espírito Santo queria que dessemos. Depois de uma entreolhada entre nós dois, dissemos, sim, Dona Nancy, pode contar conosco. Interessante foi saber, dito por ela própria, que antes de nos chamar, ela já havia feito alguns contatos com viúvas do seu relacionamento em São Paulo, no Rio de Janeiro, Petrópolis e Florianópolis, sem entrar em detalhes sobre o trabalho. Também tinha feito contato com o secretariado das equipes em Paris para saber se existiria alguma coisa, mesmo um rascunho que fosse elaborado pelo padre Cafarel sobre esse trabalho que ele havia feito com as viúvas. Foi tudo em vão. E nada foi encontrado. E tínhamos mesmo que começar tudo do zero. Chegando em casa, por telefone ou internet, começamos a fazer algumas pesquisas e mesmo consultas que não nos levavam a nada. Consultamos aqui no Brasil a CNBB, entramos no site do Vaticano, por incrível que pareça,
não tivemos a sorte de ter um ponto de partida. Sem ignorar outras fontes eventualmente existentes, Dona Nancy, ao lançar a sua ideia, hoje conhecida como Movimento das Comunidades Nossa Senhora da Esperança, inspirou-se no pouco que existia do Padre Caffarel no livro O Amor Mais Forte que a Morte, que ela tinha 2 exemplares. Um, por sinal, ela nos deu. Muitos apelos já haviam sido feitos a ela nesses últimos anos, mas por uma razão ou por outra, sempre muito solicitada pelas equipes, essa iniciativa de iniciar algum trabalho para as viúvas sempre era postergada. Porém, chegou o momento que o Espírito Santo tomou a dianteira e praticamente intimou a Dona Nancy para começar já alguma coisa efetiva para as viúvas, não só das equipes, mas as viúvas em geral. Cansamos de procurar alguma coisa na doutrina da Igreja que nos servisse de apoio. E de fato existia, mas só ficamos sabendo disso 5 ou 6 anos depois, quando, após uma missa, uma senhora portuguesa nos foi apresentada por uma colega e nos disse: essa senhora é de Portugal, quer saber se aqui na paróquia ou na diocese existe alguma coisa, algum trabalho pastoral ou algum movimento de viúvas, a exemplo do iniciado pelo Padre Caffarel. Vale dizer que o nosso movimento, iniciado aqui no Brasil, da Dona Nancy, não estava pronto, se expandia de maneira satisfatória. Não era diocesano, era um movimento nacional. E ficamos, por algum tempo, meia hora, 40 minutos, trocando algumas informações com essa senhora viúva portuguesa que estava aqui no Brasil visitando sua neta, que por sinal morava próximo à paróquia que nós pertencíamos. Ela tirou da sua bolsa um informativo do movimento de viúvas existente em Portugal e deixou conosco, anotando o nosso nome, nosso endereço, mas disse: eu vou mandar tudo para minha neta e ela entrega aqui na paróquia. E assim foi por um período de tempo curto, mas suficiente para termos documentos oficiais da Igreja que tanto procuramos no início e não encontramos. Esses documentos são 3. Aliás, de 3 papas, que vamos citar brevemente, que são: o primeiro é do Papa Pio XII, de 1957, por ocasião de um congresso promovido pela União Internacional de Organismos Familiares, que naquele ano abordou o tema das crianças sem pais. A segunda mensagem era do Papa Paulo VI, de abril de 1967, logo depois do Concílio Vaticano II, dirigida às viúvas de vários países
que estava em peregrinação a Lourdes, e ele enfatizou a importância do sentido da vida e que todas elas, viúvas, eram chamadas a desempenhar funções, tanto na igreja como fora delas. A terceira mensagem era do Papa João Paulo II, de maio de 1982, também dirigidas às viúvas de diversos países que estavam em peregrinação a Lourdes, e nessa sua mensagem cita numerosas passagens bíblicas relacionadas às viúvas, dando ênfase ao amor que as levou ao casamento. Com a morte, esse amor inicial não cessava. A intriga desses 3 documentos, que nos teria sido muito valiosos em 2003, quando iniciamos o movimento no Brasil, eram muito ricos na parte doutrinária. Estão no site do nosso movimento e qualquer um de vocês pode consultar em documentos normativos. Inclui-se no nosso trabalho desde o início, por sugestão do padre Flávio Cavalca, que era grande amigo e consultor canônico da Dona Nancy, as pessoas sós, entendendo como tal, como já dissemos aqui, tanto as solteiras como as separadas que permanecem sós. Não podemos ignorar, como nos ensinava o padre Cafarel, que a morte não encerra o matrimônio. Vou repetir. A morte não encerra o matrimônio. E não fecha a fonte sacramental das graças, que não destrói o precioso símile da união entre Jesus e a sua igreja. O estado de vida da viuvez prolonga a bênção de Deus sobre o amor. Amplia as atitudes desse amor, projetando-o na eternidade. Desperta no coração que ficou uma capacidade recrescida de amor aos frutos da união que são os filhos. E o propósito de encaminhá-los nas veredas seguras da virtude e da vida digna. O próprio padre Cafarel, que dedicou parte do seu tempo à assistência espiritual às viúvas, também disse inúmeras vezes que não ignorava a profundeza do sacrifício pelo qual as viúvas passavam, muito menos a solidão pela vida vazia e difícil que estavam vivendo. Porém, dizia-lhes, de alto e bom tom, não fiquem enterradas na dor. Atirem longe, se ainda não o fizeram, a mortalha do sofrimento, da tristeza. Deixem surgir em suas vidas a alegria da presença de Cristo. Assim,
impulsionada pelo Espírito Santo, Dona Nancy arregaçou as mangas, já bem próxima de completar 94 anos, chamou meia dúzia de incrédulos e inexperientes como nós, para ajudá-la nesse seu propósito de transformar alegrias esquecidas em grandes braseiros de vida. Ela dizia, ela viu há mais de 20 anos, a alegria que estamos sentindo agora por iniciar esse trabalho elimina até nossas tristezas, sem nos desligar do nosso passado. São Paulo, a esse propósito, segundo Dona Nancy, dizia: estou cheio de alegria nas minhas tribulações. O trabalho foi árduo, acho que vocês podem imaginar como foi difícil. E as reuniões no início eram realizadas por uma equipe de trabalho, que ela chamava de equipe dirigente central, a cada 15 dias, alternando-se as residências. Ora numa casa, ora noutra. Logo no início ela disse, assim que nós começarmos, vamos precisar de mais gente para formar a nossa equipe central e também de um sacerdote para ser o nosso conselheiro espiritual. Como sacerdote, foi sugerido o nome de um grande amigo dela, e inclusive peço permissão para dizer isso, Padre João Zago. Padre João Zago, vítima, infelizmente, da pandemia. Faleceu há bem pouco tempo, era uma pessoa maravilhosa, de quem eu particularmente gostava muito, embora ele fosse gostasse um pouco das minhas coisas, porque quando eu ia encontrar com ele, eu levava sempre um bolo de fubá com pedaços de goiabada, que era o que ele gostava. E uma coisa que ele fazia sempre era pôr a mão sobre a minha cabeça e me dar uma bênção. Sentimos muita falta dele. Juntamente com o padre João Zago, algumas outras pessoas convidadas pela Dona Nancy, que também aceitaram o desafio, formaram a tal equipe dirigente central. Uma dessas pessoas foi Teresa Pitarello Xoxima, de São Bernardo, que era viúva recente, mas que estava trabalhando com outras viúvas do seu círculo de amizade e da sua paróquia em São Bernardo. Interessante que a Teresa chegou alegre, confiante e logo ganhou a simpatia de todos. Ela tinha, por incrível que pareça, viúvas lá de São Bernardo, amigas delas ou da paróquia, para dar início a 3 grupos de viúvas. Outras pessoas convidadas pela Dona Nancy, nós fazemos questão de citar o nome, que foram muito importantes no início do nosso movimento, foram Maria Célia e João. João, na época, estava bastante doente. Olívia Terreiro, Lúcia Queiroz e Lurdinha Arvelos. Certa vez, numa reunião, na casa de uma delas, a Lurdinha, nós chegamos todos juntos, entramos no elevador
E eu disse, ainda bem que o elevador está escrito que é tantas pessoas, porque se fosse por idade, ele não ia subir. Retomando um pouquinho ao início do movimento em 2003, neste ano foi definido o nome do movimento, Comunidades Nossa Senhora da Esperança, como também o tema doutrinário inicial, que seria o credo. Houve bastante discussão, troca de ideias, mas por unanimidade o tema adotado foi o credo. A dona Nancy dizia, quem não conhece o credo? O tema seria apostilado, para facilitar o estudo das meninas, que iam compor cada grupo. Os artigos do credo, ficou decidido também que várias pessoas se encarregariam de redigir um capítulo e o levariam para apreciação e aprovação numa das reuniões posteriores. Interessante foi que o tema 1, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a dona Nancy de pronto levantou o braço e disse, esse eu escrevo. Em julho de 2007, em reunião especial em nossa casa, cuja pauta todos ignoravam, foi discutida a ideia apresentada pelo padre Flávio Cavalca de Castro, amigo da dona Nancy, que pediu essa reunião. E ele sugeriu que antes de se entrar na parte doutrinária propriamente dita, que se dedicasse a algumas reuniões, 6 foi o número sugerido, para o resgate da autoestima. Após isso, o trabalho doutrinário ficaria bem mais fácil de ser assimilado pelas integrantes dos grupos. Houve uma intensa troca de ideias. Eu, particularmente, fui contra. Assim como outras pessoas também expuseram suas opiniões. Mas eu fui contra porque em 2007 o nosso movimento estava em pleno funcionamento. E nós iríamos adicionar um documento novo num movimento já iniciado, espalhado por vários cantos do nosso Estado e do país. A reunião não deu em nada, não decidiu nada. A ideia do padre Flávio, muito boa, aceita pelo padre João Zago, nosso conselheiro espiritual, mas tratamos de encerrar o assunto, enveredamos por outras questões e ficou nisso mesmo. Ungido aos poucos pelos nossos bispos e com assentimento do setor do laicato da CNBB, iniciou-se mais um trabalho que sempre foi considerado, inclusive pela própria dona Nancy, como missão pastoral do cristão equipista. O cuidado, o carinho e o zelo amigo por todas as pessoas viúvas e demais pessoas sós era indispensável, não poderia mais ser postergado. Tínhamos duas coisas que deveriam ser objeto de troca de ideias na próxima reunião, que seriam a proposta do padre Flávio Cavalca de elaborarmos o tema Nossas Perdas. E o outro, o nome oficial e definitivo do nosso movimento. Sobre o tema Nossas Perdas, da equipe dirigente, ninguém se dispôs a escrever.
O nome definitivo do movimento, como vocês sabem, ficou mesmo Comunidade Nossa Senhora da Esperança, hoje conhecido em todo o Brasil e também em fase inicial nos Estados Unidos, no Equador e na Colômbia. Nesse encontro, eu queria retomar um pouquinho sobre o Padre João Zago, nosso conselheiro espiritual e particular amigo. Eu fui carregado pela Dona Nancy, Valentim, você vai fazer o convite ao Padre João Zago. Telefonei para ele, marquei uma hora, dia e hora, e fui. Expliquei sucintamente para ele qual era o objetivo da minha visita. Perguntei se ele aceitaria ser o conselheiro espiritual do movimento e ele prontamente disse sim. Não questionou nada e fez a seguinte pergunta: quando vai ser a próxima reunião? Eu vou estar presente. A primeira reunião da equipe de trabalho propriamente dita foi feita em nossa casa no dia 20 ou 23 de abril de 2003. Já tínhamos presente tanto o nosso conselheiro como as pessoas que a Dona Nancy havia convidado para compor a equipe dirigente central. Meus caros amigos, são essas palavras que nós temos de dizer a vocês. Pedimos desculpas caso tenhamos repetido aqui coisas que vocês já conheciam. Mas, certamente, muitas pessoas daqui ou estão vindo pela primeira vez ao encontro anual das coordenadorias regionais ou pela segunda vez. Então, certamente, alguma coisa essas pessoas puderam aproveitar. A equipe dirigente nacional, não sei se vai colocar, certamente vai colocar isso no site do nosso movimento e poderá ser consultado a qualquer momento. Um grande abraço a todos, um beijo carinhoso e até a qualquer hora.